pastores que não levam a mensagem de Deus conforme Deus quer que leve a mensagem de Deus. Você vê que Jesus andava com 12 discípulos, e no meio dos 12 discípulos tinha o Judas que ia trair. Mas isso já foi profetizado lá no passado, que iria ter realmente um traidor. Teria que ter para cumprir o que? A profecia. Hoje não é diferente. No meio de milhares de igrejas, no meio de milhares de religiões, porque a religião não salva ninguém. Não é essa placa da igreja que vai salvar ninguém, mas quem vai salvar nós, é cada um de vocês, é cada um de nós, é o nosso temor e a nossa obediência a Deus. Ah, mas a minha igreja é a católica, tem que falar de jeito. Ah, mas a minha igreja é a sal da nossa terra. Mas a minha igreja é a universal. A minha igreja é a cristã. Lá vai todo mundo salvar. Mentira. Mentira. A palavra do Senhor fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não todo aquele que diz Senhor, Senhor, que ganhará o reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de Deus. Como que eu vou dizer que todo mundo está salvo? Não está salvo, porque somos obedientes à palavra de Deus. São pessoas que vivem segundo a vontade de Deus e não a vontade do querer de cada um de nós. Não adianta muitas vezes eu vir aqui e pregar bonito e não viver conforme a palavra de Deus quer que eu viva. Não adianta eu chegar aqui, pregar bonito e fazer maravilha aqui e as pessoas pular e a pessoa gritar, mas sendo que eu estou falando da boca para fora e não estou vivendo o que Deus está mandando. O que eu preciso, meu irmão, é obediência. Princípio de sabedoria do homem é o temor a Deus. E muitas vezes nós pensamos, sem você pensar, daqui a pouco você se pega pensando coisa errada, daqui a pouco você se pega pecando. Quem é que não pega? Aqui. Lembra de Jesus, quando Jesus estava ali no certo lugar, e aquela mulher foi pega em ato de adultério, e aquela mulher saiu e correndo, e aquele homem correndo atrás dela, e quando chegou perto aos pés de Jesus, caiu bem nos pés dele. Por quê? Porque ela ia ser morta, ia ser pedrejada. E aqueles homens cheios de pecado, aqueles homens ignorantes, que olhavam só para os próprios umbigos e não olhavam para os pecados dele, olhavam para o pecado próximo. Aquela mulher realmente correndo, e ela sabia que ela ia ser morta, mas ela chegou perto de quem? Ela chegou perto de Jesus. Ela estava ali ao lado do mestre, ela estava ao lado do próprio Deus sobre a terra ali, ó. E aqueles homens chegaram, todo mundo com a pedra na mão, e chegou perto daquela mulher, ele pegou aquela mulher e mostrou para você, estou vendo aquele Jesus, pedra naquela roupa dele, vestido daquela roupa bonita, e aquela mulher chegando se pichando perto do joelho dele, joelhando assim perto dele, chorando. Agora imagine você, cheio de pecado, querendo correr atrás de uma pessoa, achando que você está salvo. Não, eu não estou salvo, ela é pecadora, vou matar ela. Aconteceu isso. E o que aconteceu? Jesus olhou para todos aqueles homens, são bastante homens que estavam ali com pedra na mão, e ia matar aquela mulher. Que quem se pegasse uma mulher em ato de adultério é morta pedrada. Jesus olhou para aquela mulher e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores, somos falhos, mas com uma diferença: nós estamos conhecendo o verdadeiro Evangelho do Senhor. Naquele momento, quando Jesus falou isso, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, um começou a olhar para o outro e pensar: poxa, eu tenho pecado. E com certeza no meio deles já tinha acontecido de prostituição. E se assim, se aquela mulher tivesse que morrer em ato de adultério, os homens que estavam se adulterando com ela também tinham que morrer. Está cometendo pecado, verdade? E a lei era matar a mulher, não o homem. Jogou. Cada um foi jogando suas pedras e foram-se embora. E Jesus olha como ele é cheio de misericórdia. Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê os seus perseguidores, filhos? Ela disse: se foram, Senhor. Jesus disse: se ele não te condenar, nem eu. Vai e não pegueis mais. É isso que ele fala. Nós temos que, quando nós
corrigir, nós temos que vigiar, nós temos que policiar a nossa mente. Por quê? Porque tudo que entra através da nossa mente entra no nosso olho, através dos nossos olhos, entra nesse coração. Antes de descer o coração, nós temos que repreender e pedir a misericórdia de Deus e perdão para Deus. Porque são coisas que realmente é abomináveis aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aí diz assim, glória a Deus. E por que reparas tu no argueiros que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos teus olhos? Quando eu aponto para uma pessoa com um dedo, você está fazendo isso e isso. Quem é que está apontando para mim? Ó, 3 dedos. Esse aqui está apontando. Eu aponto para você. Você está pecando. 3 está me acusando. E quem está vendo em cima? Deus. Deus está vendo. Eu aponto, mas eu estou cheio de pecado. 3 dedos apontando para mim. E Deus está em cima, olhando para quem está acusando. Mas nós não podemos acusar segundo o nosso pensamento. Nós não temos que acusar. Nós temos que exortar segundo a Bíblia Sagrada. Exortar segundo a Bíblia. O que é exortação? A exortação significa nós falarmos do pecado, nós apontar aqui o pecado que Deus não quer que nós façamos. Exortando, falando, irmãos, nós não podemos fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Nós não podemos, mas segundo a palavra de Deus, não segundo a minha obediência, não segundo o meu querer, mas segundo a palavra de Deus. Irmão, você não pode andar por aí se prostituindo. Querendo falar, a Bíblia fala, não pode andar se prostituindo, os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Eu não posso chegar roubando as pessoas. Por que eu não posso roubar as pessoas? Porque também os ladrões não entrarão no reino de Deus. Eu não posso enganar, porque os enganadores também não vai ver o reino de Deus. Eu não posso mentir, porque os mentirosos também não vão entrar no reino de Deus. Então eu tenho que andar segundo a vontade de Deus e não a minha vontade. Então o que fala? Porque muitas vezes tem pessoa que está com um pecado maior do que ele e quer controlar o outro que está começando e que muitas vezes tem um pecado, mas o outro diz que tudo é pecado, não tem pecado, não é pecado, não, tudo é pecado. Mas tem um que está com um pecado mais exposto e quer corrigir o outro que está menos do que ele. Nós não podemos estar julgando, mas nós temos que falar e exortar segundo a palavra de Deus. Ou como tirar o teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave nos teus olhos. Como que eu vou falar para uma pessoa? Exemplo, se eu estou na igreja e eu sou um homem cheio de pecado, sem defeito, não sou casado, exemplo, não sou casado, minto. E aí eu chego no irmão, quero repreender os irmãos da igreja. Que autoridade eu tenho? Eu não tenho autoridade nenhuma. Eu não sendo nada, eu não tenho autorização para exortar ninguém. Mas eu, andando conforme a vontade de Deus, sendo pastor da igreja, nós temos que estar exercitando os irmãos. Nós temos que falar o quê? Fala, irmão, isso não pode. Irmão, aqui não pode. Irmão, você tem que parar com isso, porque isso aqui conta para você no inferno. É sério. Tem pessoas que ficam bravas. Mas nós temos que entender que a nossa vida é como uma vela acesa, que a qualquer momento pode apagar. Pode apagar a qualquer momento. E aí? E se a gente não pregar a verdade que Deus quer que nós pregamos, o que vai acontecer com nós? Nós vamos ser cobrados. E muitas vezes a pessoa pode morrer pecando e o pastor não falou do pecado, não apontou aonde é que está o erro. O que vai acontecer? O sangue daquela pessoa vai sobre o pastor. Mas tem muitos aí que não falam do pecado, só falam que está tudo bem, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é esse. Ah, mas o meu Deus é Deus de amor. Esse Deus que estão pregando aí não é meu Deus não. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que te exalta é o mesmo Deus que te abate. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser maior que Deus. Ah não, eu estou bem, estou tranquilo, já estou bem, eu tenho meu carro novo, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego bom, eu já fui curar, eu não quero mais não. Nunca mais ir para a igreja. Campanhas. As pessoas muitas vezes vêm na campanha para adquirir o quê? Cura, milagre,
hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Que palavra, né? Hipócritas. Primeiro tira o arqueiro dos teus olhos, para depois tirar o do teu irmão. Que arqueiro é esse que ele está falando? Primeiro, eu preciso andar conforme a vontade de Deus. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Como que eu não vou? Eu não ser obediente a Deus, eu vou chegar e vou começar a exaltar o povo. Cobrando o povo, sempre que a minha vida está toda errada. Não, eu tenho que me corrigir segundo a palavra de Deus. Eu tenho que andar segundo a vontade de Deus. Eu tenho que ser um homem obediente. E aonde a gente observou eu, ele tem que chegar no novo assim, irmão. É assim, assim, assim. Então eu não posso chegar no meio de todo mundo e falar, ó, você está fazendo isso, 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 aquilo. Não pode. Não. Muitas vezes, Deus ele repreende aquele que ele ama. Porque se Deus ama você, vai usar a pessoa para falar com você. Porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então você, nós somos imagem e semelhança do Senhor. A tua alma é importante para Deus. Por que é importante para Deus? Porque se a tua alma não fosse importante para Deus, Jesus não tinha morrido por mim e por você. Jesus teria, não, eu não quero morrer por essa humanidade pecaminosa. Eu não quero morrer por essa humanidade que não quer nada com nada. Não, eu não vou morrer por ele não, que não compensa, não vale a pena. Não, mas ele se entregou por mim e por você, porque ele era o próprio Deus. Ele se fez homem, ele andou como eu e você. Ele se alimentava, ele comia, ele bebia, ele dormia. Mas ele andava o dia inteiro levando o verdadeiro evangelho. Onde ele passava, o milagre acontecia. Muitas pessoas eram curadas, mas as pessoas se aproximavam de Jesus para receber cura. Não estavam interessados a seguir Jesus. Onde Jesus passava, o milagre acontecia. Aquela multidão seguia Jesus, mas todo mundo estava interessado em milagre. Hoje não é diferente. Em campanhas, chega, você vê, a igreja cheia, lotada, 70 pessoas, 80 pessoas, mas todo mundo queria o quê? A maioria, não todo mundo, mas a grande maioria. Revelação, quero cura, quero milagre, quero livramento, eu quero isso, eu quero aquilo. Menos seguia Jesus, todo mundo deve seguir. Menos seguia Jesus, o homem deve seguir. Então nós temos que ser bom com Deus. Não importa o nome de pessoa que tem na igreja. O importante é que você não está interessado em quantidade, mas sim qualidade. Uma palavra que vai te libertar do pecado. Uma palavra onde você quer viver, onde você quer garantir a tua salvação no céu. E tem muitas pessoas entregando 80 anos de vida na terra. E olha, entregando a eternidade por uma vida provisória de 70, 80 anos de vida. Vai levar 80 anos depois, parte para o inferno, para a eternidade do inferno. Misericórdia, diga assim comigo: longe de mim, Satanás. Vamos estar longe de mim, Satanás. Junto comigo, eu quero ganhar a minha salvação. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu conhecendo a verdade, eu preciso ser liberto. Como que eu preciso ser liberto? Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Eu preciso temer a palavra de Deus. Eu preciso muitas vezes não tanto temor, que quando você pensa em algo passa pela tua cabeça, automaticamente o Espírito Santo de Deus toca em você e fala assim: poxa vida, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu estou pensando algo aqui, me perdoa, sou pecador. Nós temos que ter consciência disso. Agora, quando o crente é velho de igreja, tem 10, tem 20, 30, 40 anos de igreja, muito deles a mente ficou cauterizada, que muitas vezes está pecando, está achando que está certo, não está nem aí, depois eu peço perdão para Deus. E aí? Está brincando com quem? Está brincando com fogo, está brincando agora com a roleta russa. A roleta russa é a pessoa que coloca uma bala, um projétil dentro do teu na arma, e roda, e depois fecha e puxa assim, ó. Vai que cai na agulha, na hora. É fatal. Estão brincando com a roleta russa. Estão brincando com Deus. E ninguém brinca com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós devemos andar conforme Deus quer que nós andemos, não conforme
despedace. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos uma palavra conforme a Bíblia Sagrada, e aí as pessoas, tem pessoas que é conhecedores do que vocês, tem pessoas que é conhecedores mais do que vocês, conhecem a palavra de Deus, e você fala da palavra de Deus, fala assim, eu já conheço, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Então você, mas não quer obedecer. É a mesma coisa de jogar pedra nos olhos porcos. Ouve, mas não quer viver de jeito nenhum. Tem muito crente, meus irmãos, antigo dentro da igreja, que está com a mente cauterizada, que é pior do que tudo nessa vida. Não acredita mais em nada, ele sabe tudo e ninguém sabe nada. Nós temos que ter o quê? Humildade, obediência e temor a Deus. Se eu quero ganhar a minha salvação, humildade, obediência e temor a Deus. Se eu não tiver nada disso, de maneira nenhuma eu vou ganhar a salvação, porque eu não estou temendo a ninguém, eu não estou obedecendo a ninguém, eu estou fazendo a minha vontade. E a nossa vontade, a minha vontade, a vontade da carne, ela não agrada a Deus. Porque a boa palavra do Senhor fala assim: quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? Amigo do mundo é os prazeres. Cerveja, televisão, música do mundo, a prostituição, a mentira, a vaidade, a luxúria, tudo isso aí é coisa do mundo. É coisa do mundo. Eu estou agradando a minha carne. E se eu agradar a minha carne, eu sou amigo do mundo. E quando eu quero desagradar a minha carne, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que sair de certas condições, eu tenho que orar mais, buscar mais, temer mais a Deus, fazer a vontade dele, fugir do mundo pecaminoso. Como assim fugir? Fugir de certos ambientes. Como que eu vou estar no meio de uma pessoa, junto tomando cerveja com a pessoa no mundo, e vou estar na roda? A palavra do Senhor fala que nós não podemos juntar sobre a roda de dois esclarecedores. Se você está na roda das pessoas que é beberrão, que usa porcaria, droga, usa porcaria, droga e outras coisas mais, daqui a pouco sai uma piada indecente, daqui a pouco sai um falatório, daqui a pouco falando da mulher ciclana que traiu e que fez isso, fez aquilo, você está participando. O nosso ouvido tem que entrar a palavra que edifica e não a palavra que destrói. A sua boca tem que sair palavras para edificar o outro, não para destruir. A nossa língua é um pedacinho de carne. Se nós não sabemos usar, é ela que vai levar nós para o inferno. Por isso que quando o verdadeiro crente, tudo que ele vai falar, ele pensa antes de falar. Porque a palavra, ela não acaba. Quando você fala, ela fica no espaço. E um dia todos nós vamos dar conta do que nós falamos. Por isso que nós temos que andar freando o nosso pensamento, repreendendo, e quando abrir a boca, abrir para edificar. Porque é assim que Deus quer que nós façamos. Vocês estão aqui hoje. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos perder a nossa salvação por nada nesse mundo. A palavra do Senhor fala que aquele que perde, quando você se perde a sua vida por ele, você é digno dele. Aquele que larga seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos por amor a ele, não é digno dele. Que tem pessoa que ama mais os filhos do que ama a Deus. Não, eu quero viver para os meus filhos, mas eu não quero ir muito na igreja, não quero amar a Deus. Para de orar, para de fazer isso, fazer aquilo para Deus, mas fica na lugar os filhos fazendo e acontecendo. Muitas vezes os filhos são grandes, dono da própria cabeça, e não quer saber de nada de Deus, sendo que a salvação é individual. Glória a Deus. A salvação é individual. A vontade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. A palavra do Senhor fala para nós esta noite. Quando você busca Deus de todo o seu coração, quando você se entrega na presença dele, sendo obediente, e você pede a Deus,
A palavra do Senhor fala assim: tudo que você pedir, em nome do Senhor Jesus, Deus faz para que o Pai seja glorificado através do Filho. Você pede para Jesus: Jesus me ajuda, Jesus estou passando por luta. Jesus vai interceder através do Pai. E o Pai faz, o Pai é bom, para que o Filho seja glorificado através do Pai. Por isso que as curas acontecem. Por quê? Por que acontece as curas? Porque quando as pessoas se humilham, e Deus usa o profeta dele para falar da cura, para repreender o mal, para expulsar o demônio. Ele repreende o nome de quem? De Pedro, de Paulo, de Maria, de Santo, não. Ele repreende em nome de Jesus. Quando ele manda o demônio embora, ele sai agora em nome de Jesus, ele vai embora. Não é em nome de Pedro, de Paulo, de Maria, não. É em nome de Jesus Cristo, ele foi ele morrer por nós. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. Por isso que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim e por você. E ele deu autoridade para aquelas pessoas que andam conforme a vontade dele. Que a palavra do Senhor fala lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 a seguir, fala: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Pronto. E aí? Como que eu vou batizar uma criança de 2 anos de idade numa igreja? A criança não conhecendo nada da Bíblia, não. Eu estou batizado, não está batizado. O batizado tem que ser uma pessoa que já conhece a palavra de Deus e que sabe discernir o que é certo e errado. Tem curso de batismo, mostrar realmente o fundamento dentro da palavra de Deus. Como que vai batizar uma criança que recém-nascido na igreja, colocar uma água na cabeça, um óleo e batizar? Não funciona assim. Porque Jesus Cristo ele foi batizado com quase 30 anos de idade. Glória a Deus, aleluia. E pessoas são batizadas na igreja católica, bem novinho, sem conhecer nada. O batismo verdadeiro é aquele por imersão de água. É aquele que quando nós não batizamos aqui, criança de 10, 11, 12 anos, aqui a criança tem que ter pelo menos 18 anos de idade, um jovem, já que ele já conhece o caminho. Por que muitas pessoas, muitas crianças que se batizam bem novinho, daqui a pouco não chega até 13 anos, não está nem aí para nada, nem conhece o que é batismo? Você pergunta: o que é o batismo? Não sei. Então nós temos que ter um grande conhecimento da palavra de Deus, fazer um estudo sobre batismo, o que Deus quer de nós, porque depois dos 18 anos de idade, você já está madura atualmente para você entender o que é o batismo. E depois que você se batizou, se arrependeu dos seus pecados, Deus não se lembra mais. O velho homem já foi, se tornou um novo homem na presença de Deus. Mas aí você conheceu a verdade. Você conheceu, precisa ter curso de batismo. Os irmãos que querem realmente se batizar, conhecer a palavra de Deus. E para batizar também tem que ser uma certa caminhada. Não é eu chegar na igreja hoje, aceitar Jesus e já no outro dia já entrar na piscina e batizar. É errado, porque a pessoa nem preparada está. Precisa de uma certa preparação. Eu preciso estar preparado para me batizar. Por que tem muitas pessoas que estão desviando? Se batiza hoje, daqui 6 meses, está no mundo de novo, voltou para o mundo. Por quê? Não estava preparado, não conheceu a verdadeira palavra de Deus. Glória a Deus. Um certo irmão aqui conosco foi em uma certa igreja, e a igreja queria, chegou lá, ele e a esposa dele, uma criança, e tinha uma piscina lá, uma certa pessoa, numa certa igreja, não vou citar o nome. Na mesma hora chegou o irmão: você vem batizar aqui. O irmão não quis, mas o que eu aprendi não foi aqui. Assim. Não foi assim que eu aprendi, eu não vou batizar. O pastor da certa igreja: então vai embora daqui. Falou para ele: que ensino é aquele? O que ele está fazendo? É heresia. É heresia. Isso Deus não quer. Deus quer que nós conhecemos a palavra dele. Deus quer que nós sejamos obedientes à voz dele. Deus quer que nós façamos a vontade dele. E que nós, quando nós descemos as águas, nós descemos não para mostrar para o mundo que nós somos crentes. Nós temos que mostrar para nós mesmos que nós somos transformados pelo poder de Deus. É isso que Deus quer. Por isso ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheço a palavra de Deus, eu preciso entender.
melhor obedecer do que sacrificar. Então nós temos que ser obedientes a Deus. Quem aqui é obediente a Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele diz ainda mais: e qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, por sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens ao que lhe pedir. Se o Pai, se o ser humano, que é mau por natureza, antes de conhecer a Jesus, antes de ser transformado, o filho pede uma coisa, ele vai lá e compra para o filho. Porque ele vê o filho necessitado do filho, ele vai e compra. Por quê? Porque ele tem amor ao filho. E nós somos pecadores. Agora imagina Deus. Você pedindo algo para Deus, da parte de Deus, ele não vai dar para você. Por isso que ele fala. Por isso que na palavra do Senhor fala: tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus faz para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então Deus é bom demais para nós. Só o fato que nós estamos aqui, foi Deus que nos trouxe aqui. Para que Ele fez aqui? Para nós ouvirmos essa mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos que ser transformados pelo Evangelho de Deus, não pelo mundo. Nós temos que querer a nossa salvação. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que merecer a nossa salvação através da nossa busca. Glória a Deus. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei do profeta. Exemplo: se eu sou um empregado, eu sou dependente do meu patrão, eu sou dependente assim, eu tenho que trabalhar, eu dependo do seu meu patrão chegar e dizer: José, você tem que fazer isso e isso e aquilo. Eu tenho que fazer. Sabe por quê? Eu sou empregado, eu dependo do meu patrão. Então, se eu dependo, e se eu sou assalariado, eu dependo dele. O que ele falou para me fazer, eu vou fazer. Por quê? Eu tenho que prestar o quê? Obediência ao meu patrão. Quanto mais Deus que deu a vida por nós, aí nós temos que ser obedientes. Tem pessoas, meus irmãos, que quando vai lá no fórum é assim: você não entra na frente do juiz, uma mulher não entra na frente do juiz de bermuda. A mulher não entra do lado, na frente do juiz lá no fórum, com uma camisa regata. Não entra, não. Ela tem que entrar bem vestida. Por quê? Porque ela exige respeito. Se não for aqui, nem de chinelo. Porque se for de qualquer jeito, não entra. Então, se não entra lá, tem o juiz. E Deus? Que as pessoas não querem. Muitas vezes tem pessoas que vêm peladas nas igrejas. Tem igreja que as pessoas chegam lá praticamente de bermuda, por aqui, ó. Pastores pregando em cima de altares de bermuda, tocando com o cabelo por aqui, ó. Sendo que o homem com o cabelo comprido é desonroso ao homem. Quem é que tem que ter cabelo comprido? É a mulher, não é o homem. Homem com cabelo comprido por aqui, sendo baterista, igreja de bermuda lá em cima, está virando o quê? Piada isso aí. E Deus não quer isso, não. Deus quer que o altar dele seja santo. Tem que ser assim. Não adianta. O evangelho barato não leva ninguém para o céu, leva todo mundo para o inferno junto com quem está pregando a mentira. Então nós temos que ser o que na terra? A diferença. Nós temos que ser o que na terra? A boca de Deus. Quando Deus fala para nós, ide todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele está falando para todo mundo. Você pode pregar para a tua vizinha, para o teu vizinho, no seu colega de trabalho, na escola onde você estuda. É assim. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser cristão. Aonde nós iremos, nós temos que ser cristão. Fazer a diferença. Então eu falo para os meus irmãos: faça a sua diferença. Seja boca de Deus aonde você esteja. Não importa. As pessoas podem ficar até assim: mas essa pessoa é cafona. Eu falar de Deus agora? Tem pessoas que falam isso. Vira as costas, foge de você. Mas é assim mesmo. Aonde a luz chega, a treva tem que as trevas têm que subir. Você tem que ser luz. Você não pode ser treva. Não importa. Se a tua família rejeita o nome do Senhor, se alguém que você conhece
rejeita o nome do Senhor e não quer ouvir. Não importa. O importante é que Deus quer que nós falamos dele. Não importa. Tem pessoas que viram as costas para você se falar. Tem pessoas que não gostam de ouvir você falar de Deus. Tem pessoas que já vem falando isso de novo, vira as costas. Não liga não, é o inimigo, não é a pessoa. Porque a palavra não sai falando em Efésio. A briga não é nem contra o sangue, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e os principados, que é contra Satanás, que muitas vezes usa a pessoa para não querer ouvir a palavra de Deus, para não ter que ser boca de Deus. Seja boca de Deus. Amém? Glória a Deus.